Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos que estão chegando por aí. Alô, boa tarde a todos. Oi, Pro, bom dia. Bom dia, boa tarde já. Meio-dia, deu tempo de avisar vocês aí, estava batendo uma aula minha. Tinha agendado 2 aulas no mesmo horário. Acabei de sair do 8º ano, aí estava o mesmo horário para vocês, ainda bem que deu tempo de avisar. Ontem eu estava, não deu tempo, mas eu mandei fotinho lá no WhatsApp para vocês. Vocês viram lá, né, que a resposta final lá daquele exercício. Alguém ficou com dúvida daquela resolução? Precisaria voltar alguma coisa? Tá tranquilo? Não. Ok. Não, tô tranquilo. Então, beleza. Ficaria ali resposta 42, né, que acho que foi o que o exercício perguntou. Hoje nós vamos entrar no outro módulo da apostila. Aí eu vou mostrar uns slides para vocês. Vamos ver se ninguém mais Vamos que eu entra. tô com fome de número hoje. Ah, é? Opa, aí sim. Vamos lá, então. Vou compartilhar a tela que eu preparei aqui para vocês. Aí vou explicando aos pouquinhos. Se chegar mais alguém, deixa eu ver onde que tá. Aqui. Show. Vamos lá, próximo módulo que nós vamos ter. Nós vamos falar Bom dia, Pro. Bom dia, Matheus, tudo bem? Tudo bom? Ó, chegou na hora do início aí dos slides, hein? Senão ia perder o gancho. Nós já vamos aqui, já firme e forte. Vamos falar aí de produto cartesiano, relação binária e função. Essas 3 situações nós aprendemos lá no 9º ano, né? E depois função, ela vai vindo, né? Um monte de outras coisas vem vindo aí em cima. Então, vamos relembrar cada uma delas, tá? Vamos falar aí dessas 3 situações. Então, primeiramente, vamos falar do produto cartesiano. O que vem a ser o produto cartesiano? Então, dados 2 conjuntos, A e B, eu vou dar sempre a ideia da teoria, depois a gente põe na prática que fica mais fácil de entender. Dado 2 conjuntos A e B, chama-se produto cartesiano de A por B e indica-se por A cartesiano B. Esse xizinho aqui é a ideia de A cartesiano, tá? Ou A por B, tanto faz. É igual, são sinônimos, tá? Ao conjunto formado por todos os pares ordenados, lembrando que par ordenado precisa vir nessa ordem, x e y, né? Com x pertencendo ao conjunto A e y pertencendo ao conjunto B. Então, isso aqui seria a parte teórica aqui para a gente entender. Agora, vamos dar os exemplos aqui, como que nós poderíamos montar. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos um conjunto A com esses 3 elementos, 1, 2 e 3. E aí tem o conjunto B, formado por 2 e 3. Então, A cartesiano B. Aqui vocês precisam tomar um pouco de atenção, porque eu posso pegar os elementos de A e unir com os elementos de B, eu posso fazer ao contrário também. Então, precisa prestar atenção aqui, ó. Eles foram formados dessa maneira, ó, com a ideia de pares ordenados, tá? Cujas representações podem ser dadas por essa forma aqui, ó. Existem as maneiras de se representar pelo diagrama de flechas. Não sei se agora talvez vocês vão relembrar um pouquinho. Ó, eu coloco aqui, ó, o conjunto A e aqui eu coloco o conjunto B. Aí estou dizendo que está vindo de A para B, ou seja, A cartesiano B. Então, eu vou pegar todos os elementos aqui de A e vou relacionar com os elementos de B. É só ligar um com o outro, ó. Eu peguei o 1, liguei com o 2, já mostrei ele aqui, ó, par ordenado. Aí, liguei o 1 com o 3, segundo par ordenado. Aí, agora eu vou no... Não tem mais com quem eu ligar, no conjunto B. Então, agora eu vou para o elemento 2 de A. Então, o 2 se relaciona com o 2 e o 2 também se relaciona com o 3. Então, estão os 2 pares ordenados aqui, ó. 2 e 2 e 2 e 3. E, por fim, eu faço a setinha aqui ligando o 3. O 3 se relaciona com 2 e o 3 se relaciona com 3. E aqui estão os outros 2 últimos pares ordenados, 3 e 2 e 3 e 3, tá? Essa aqui é a representação no diagrama de flecha. Aqui nós estamos falando de produto cartesiano.
Outra situação que a gente vai ter também seria se falando do diagrama no plano cartesiano agora, lá no plano x e y. A gente vai representar esses pares ordenados lá no plano, ó, dessa forma. A gente tem 1 e 2, ó, então eu tenho 1, ó, pontinho 2, ó, esse pontinho aqui. Aí a gente tem o outro 1 e 3, ó, 1, foi lá até o 3, marcou pontinho. Então, esse seria o outro par ordenado. Então, todos os pares ordenados que estão aqui nas relações, eu também posso representar aqui no plano cartesiano. Tudo bem? Alguma dúvida nesse aqui? Tranquilo? Continuando. Tranquilo. Ok. Qualquer coisa, vocês podem me brecar e eu já paro e volto, tá? Se tiver alguma dúvida. Vamos continuar, então. Para determinar a quantidade de pares ordenados no produto cartesiano. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados aqui, ó. Se eu perguntasse, só para vocês, sem vocês relatarem quais são os pares, se eu perguntasse quantos pares ordenados dá para fazer aí? É só multiplicar, ó, os elementos de A pelos elementos de B, a quantidade, né? Quantidade dos elementos de A pela quantidade dos elementos de B. Pois não? Alguém me perguntou? Não? Então, eu tenho aqui, ó, 3 elementos em A e 2 elementos em B, é só fazer 3 vezes 2. Aí, me dariam 6 elementos aqui. Então, numa questão que só pergunte para vocês quantos elementos tem A cartesiano B, B cartesiano C, depende do conjunto que tiver, se perguntar só a quantidade, é só fazer um vezes o outro a quantidade de elementos. Agora, se pedir para que vocês demonstrem quais são eles, aí vocês precisam representar sempre assim na forma de par ordenado, tá? Sempre, o X é sempre da onde sai a setinha. E o Y é para onde chega a setinha, tá? X seria a saída e Y seria a entrada. Saiu, chegou, ó. Saiu e entrada, tá? Continuando agora. Relação binária. Não pode se confundir o que é relação binária com cartesiano, tá? Produto cartesiano. Eles são distintos, são parecidos, mas tem alguma outra coisa aí que diferencia um do outro. Vamos lá. Dados dois conjuntos A e B, chama-se relação binária de A em B a qualquer subconjunto F de A cartesiano B. Vamos entender aí na prática. Exemplo. Eu tenho os elementos 1, 2 e 3 que estão no conjunto A. E tenho os elementos 2, 3, 4, 5 e 7 que são do conjunto B. Aí eu vou fazer a relação binária. Se fosse só a relação de produto cartesiano, era só ligar um com o outro. Mas na relação binária, a gente precisa seguir uma lei. Quando eu falo uma lei, é que nós temos que seguir alguma coisa como essa aqui, ó. Isso é apenas um exemplo, tá? Existem outras maneiras de se representar. Então, vamos entender o que está escrito aqui, ó. R é só a abreviação, tá? A abreviação de relação, mas poderia ser chamado com qualquer outra letra, tá? Poderia ser até F, poderia ser G, M, não importa. Então, aqui chamou-se de R, né? R, que seria, né, o resultado dessa relação binária, ela é formada por pares ordenados, ó, X e Y, pertencente a A cartesiano B, ou seja, estou vindo de A para B. Tal que eu preciso obedecer essa lei aqui de formação, ó, Y é igual a X mais 3. Vamos entender como se resolveria isso aí, como que a gente acha esses pares ordenados. Então, vai lá, vou fazer o diagrama aqui para vocês, que acho que é mais fácil a gente fazer dessa forma, passo a passo. Então, eu coloquei os dois círculos, vou identificar aqui os conjuntos, né, A e B, estou dizendo que está vindo de A para B, ó. A cartesiano B, tem que ser dessa forma, porque poderia também ser de B para A, mas nesse caso de A para B, conforme está aqui, ó. E essa lei aqui eu tenho que sempre prestar atenção. Aí eu vou colocar todos os elementos de A, 1, 2, 3, e todos os elementos aí de B, tá? 3, 2, 3, 5 e 7. Todos os elementos aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu preciso obedecer isso, lembrando que eu estou vindo de A para B, então aqui no diagrama A, no conjunto A, serão todos os valores de X.
e o B serão todos os valores de y. Então, eu venho aqui, ó, x mais 3 tem que me dar o valor de y. Então, eu vou fazer 1 a 1. Eu vou colocar o número 1 no lugar de x e vou ver com quem ele se relaciona. Então, se eu fizer 1 mais 3, vai me dar 4. Então, o 1 se relacionou com o 4. Ó, de 1 se relacionou com o 4. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o elemento 2. 2 mais 3 vai me dar 5. Então, o 2 se relacionou com o 5. Aí, eu faço a mesma coisa com o 3. 3 mais 3 vai me dar 6. Porém, não tem 6 aqui, ó, no conjunto B. Então, o 3 não se relacionou com ninguém. Então, eu já terminei aqui a minha parte. Agora, é só representar na forma de par ordenado essa relação. E aí, ela ficaria dessa forma, ó. R, né? Porque ele pediu para que eu chamasse de R. Então, R vai ser igual. Abre chaves e coloque os pares ordenados que vocês encontraram. 1 se relacionou com 4 e o 2 se relacionou com 5. E aí, a gente determinou essa relação, tá? Diferente do cartesiano, né? Que o cartesiano, ele liga todos os elementos, sem obedecer lei nenhuma. Na relação binária, precisa ter uma lei para eu seguir. Essa é apenas um exemplo. Podem ter outros aí, como tem, né? Eu poderia, por exemplo, y ser igual a 4x menos 1. Poderia ter y é igual a x mais 2, tudo sobre 5. São ideias, né? São todas as situações possíveis podem aparecer aí. Alguma dúvida tiver, já me fala, eu volto. Senão, eu já vou para o próximo. Então, não temos dúvida, continuamos. Vamos lá. Agora, se falando de função, né? Nós já falamos de cartesiano, produto cartesiano, acabamos de falar da relação binária, e agora vamos falar sobre função. Então, função, né? Determinando aí na parte teórica, a gente fala que uma função, ela é uma regra que relaciona dois conjuntos de forma que cada elemento do primeiro conjunto possua um único representante do segundo conjunto. Vamos relembrar isso aí, que a gente já viu também. Pelo diagrama de flechas, ó, vamos determinar quem seriam funções, tá? Primeiro. Então, veja aqui, ó. Veja sempre da onde parte, tá, gente? Para a gente determinar a função, eu preciso saber da onde está partindo a minha setinha. Acho que vocês recordam um pouquinho aí que a gente viu isso lá, a base disso tudo foi lá no 9º ano. Então, eu tenho, ó, elemento 1, elemento 2, elemento 3. A setinha está partindo daqui, ó. Então, cada um desses elementos do primeiro conjunto, da onde parte a setinha, precisa estar relacionado com alguém do outro lado, do outro conjunto, tá? Então, isso aqui são funções, isso aqui é uma função representada. Outro tipo de função aqui, ó. Eu tenho o elemento 1, 2 e 3, que se relacionou aqui, ó. Esse lado de cá, que é o conjunto B, não tem problema se sobrar elemento, viu? Quem vai determinar se é função ou não é da onde parte a setinha. Tem que ter apenas uma setinha saindo de cada elemento aqui do conjunto A. Então, esse é função e esse também. Outro exemplo de função, ó. Elemento A, B, C e D, apenas uma setinha saindo de cada elemento, tá? Não tem problema se aqui no outro conjunto tem um elemento recebendo 2 setinhas, não tem problema nenhum. Então, esses 3 casos são funções. O outro caso aqui, ó, em questão, esse também é função, ó, cada um dos elementos, apenas uma setinha saindo dele. Ó, outro exemplo também, ó, elemento menos 1 e 1, também saindo uma setinha só. Tem que ver sempre da onde parte a seta, é aí que vai determinar pra gente se é função ou não. Continuando. Ainda falando sobre função, agora eu vou mostrar para vocês, pelo diagrama de flecha, o que não são funções. Ó, isso aqui não é uma função. Percebam que, ó, o elemento 1 sai uma setinha só. Porém, o elemento 2 sai em 2 setinhas, ó. O elemento 2 se relaciona com 2 elementos de B. Não pode, tá? Então, isso aqui não é função, por conta do elemento 2 aqui, ó. Então, isso descaracteriza como função. Outro exemplo de não ser função, ó.
quando eu tiver um elemento do domínio, no caso aqui, né, que está vindo daqui, se ficar um elemento sem setinha, também não é mais função. Descaracterizou aí como função. Outro exemplo, ó, esse também não é função. Saíram 3 setinhas de um elemento só de A, então não pode. Aqui também, ó, 2 setinhas saindo. Então, esses 4 exemplos aqui, ó, né, são ideias de não funções. Ainda falando de função. Agora, vamos determinar o que é função no plano cartesiano, quando a gente visualiza um gráfico. Pode ser que aqui gere um pouquinho de dúvida, se não entender, eu volto, tá? Porque geralmente no gráfico, às vezes a pessoa fica um pouquinho mais na dúvida de determinar se é função ou não. Então, vamos lá. Esses que eu vou colocar aqui de primeira mão são funções. Então, ó, é função. Vamos lá. Eu tenho esse gráfico que está em vermelhinho, ó. Tá? Esse aqui é o meu gráfico. Como que eu vou determinar se é função? Eu vou traçar tracinhos aqui, ó, né? Alguns tracinhos, paralelamente na vertical aqui, ó, conforme está o exemplo. E aí eu vou verificar, em cada tracinho que eu passo paralelamente aqui, se eu encosto no gráfico no mesmo momento, na mesma retinha que eu traço, mais de uma vez. Não acontece em nenhum momento, ó. Todos os tracinhos que eu traçar infinitamente aqui, ó, eu só cruzo uma única vez no meu gráfico. Então, isso determina que é uma função. Um outro exemplo aqui pelo gráfico, ó, a mesma coisa aqui, ó. Eu tracei várias retinhas aqui, ó, paralelamente, né? Vindo de X, ó, precisa cruzar o X, não pode vir na horizontal, tá? Horizontal é outra coisa. Então, vindo aqui, ó, cruzando o eixo X, eu passo apenas uma única vez. Em qualquer tracinho que eu for, eu só encontro o gráfico uma única vez. Agora, vou dar exemplo de não funções, pelo plano cartesiano também. Olha lá. Aqui já não é função, ó. Eu tenho o gráfico que está aqui em vermelho. Quando eu traço retas aqui paralelas, passando pelo X, por exemplo, esse aqui, ó. Eu encostei 2 vezes no gráfico. A mesma retinha que eu tracei aqui, passando por X, me bate aqui em cima e me bate aqui embaixo no gráfico. Então, uma única vez já é o suficiente para desclassificar como função. Então, esse gráfico aqui não é função, por esse motivo. Porque na função, os elementos de X só podem se relacionar com apenas um elemento de Y. Então, se vocês perceberem aqui, ó, por exemplo, vamos imaginar, né, na escala que está aqui, aqui seria 1 e aqui seria 2. Então, veja, o elemento 1 de X, que estaria aqui, ó, ele se relaciona, vamos supor que aqui fosse 3 em Y, tá? Então, esse número 1, ele se relaciona com 3 em Y e também se relaciona com menos 3. Então, bastou um elemento de X se relacionar com 2 ou não se relacionar com ninguém, aí já desclassifica como função. Então, aqui não seria uma função pelo gráfico. Um outro exemplo de não ser função, ó. Aqui seria o gráfico em vermelhinho. O elemento menos 2 de X, ele encontra-se apenas uma vez com o Y. Até aí tá perfeito, ó. Se eu ficar traçando retas paralelas aqui, ó, passando por X, até esse determinado momento aqui, ó, eu só bato uma única vez no gráfico. A mesma coisa acontece se eu vier no outro sentido também, ó, só bato uma vez. Só que nesse meinho, ó, a minha reta paralela aqui, que cruza, né, o eixo do X, ela passa mais de uma vez pelo gráfico, ó. Ela encontra o gráfico nesse determinado momento, ela encontra o gráfico nesse determinado momento e encontra aqui também. Então, bastou um elemento de X se relacionar com mais de um em Y, aí descaracterizou como função. Então, nenhum desses dois casos seriam funções, tá? Dúvidas? Ok? Vamos lá. Falando agora função, domínio e diagramas, tá bom? Vamos ver o que a gente tem aqui pela frente. Domínio. O que vem a ser o domínio, ó? Domínio é o conjunto de saída, ou seja, o conjunto dos elementos que utilizaremos como X na função. Essa seria a ideia do domínio. Exemplo, vamos ver os exemplos aqui, ó. Peguei esses 2 diagramas aqui.
Então, domínio seriam todos os elementos de x. De x por quê? Porque eu estou determinando que está vindo de A para B. Então, nesse caso, eu tenho que sempre determinar os elementos da onde está saindo, né? Ó, conjunto de saída, ó, está saindo a setinha daqui e está chegando aqui. Então, aqui seria o conjunto de entrada. Mas para determinar o domínio, seriam todos os elementos da onde sai a setinha, que seriam os elementos de x, tá? Então, domínio, nesse caso, seriam os elementos que estão em A, ó, 1, 2 e 3. Ou eu posso determinar que o domínio seria o conjunto A. Posso escrever assim, ou já posso definir como domínio sendo A, tá? No caso de ser função, tá, gente? Não existe domínio se não for função. Para ter domínio, eu preciso primeiro que isso seja uma função, senão não vai nem existir domínio. Outra ideia aqui, ó, mesma coisa aqui. Nós temos aqui, ó, tá saindo a setinha de todo esse conjunto A, ó, está chegando aqui. Então, isso aqui já é uma função. E os elementos aqui que seriam domínio, seriam os próprios que estão em A, ou simplesmente já determino que é o próprio conjunto A. Agora aqui, ó, falando de quando eu determino uma função escrita, sem ser na ideia de olhar diagramas, tá? Aqui, eu tenho f de x igual a 2x mais 1. A pergunta é o seguinte, se x é o domínio, tem algum problema eu colocar o x, qualquer valor que está aí? Não teria nenhum problema. O x pode ser qualquer número, não vai me dar problema nenhum aqui. Eu não estou determinando valores para x. Então, nesse caso, nessa função, o domínio seriam todos os reais. Ou seja, eu posso colocar qualquer valor de x aqui, que não vai me dar problema algum, tá? Então, domínio, olhando para essa função, seria os reais. Qualquer número eu posso colocar aqui. Vamos ver um outro exemplo. Agora aqui, ó. Aqui já tem que tomar um cuidado. Se x é domínio, nem todos os valores de x podem entrar aqui, ó. Porque lembrem-se que raiz quadrada não se resolve quando aqui dentro for negativo. Então, eu não posso colocar qualquer valor de x aqui, porque eu tenho que tomar cuidado para que na hora que eu substitua o valor de x aqui, não vai dar negativo. Então, nesse caso, o domínio podem ser todos os x que pertençam às reais, porém, o x tem que ser maior que 3. Tem que ser maior que 3, porque se eu colocar, na verdade, pode até ser o próprio 3, né? Porque se eu colocar 3 aqui, ó, vai dar 0 e raiz de 0 existe. Então, pode ser tanto maior como o próprio 3. Agora, não poderia ser o número 2. Não pode ser menor que 3, porque se eu coloco 2 aqui, eu ficaria com raiz quadrada de menos 1. E não tem raiz quadrada de menos 1 nos reais. E também não poderia colocar, por exemplo, o número 1, porque ficaria 1 menos 3 me daria menos 2. Também não existe raiz quadrada de menos 2. Então, para isso daqui, eu só posso colocar o número 3 em diante, ou seja, x precisa ser maior. Faltou um sinalzinho de igual aqui, tá, gente? Poderia ter colocado igual também. X maior ou igual a 3. Aí, sim, eu estou determinando o domínio. Alguma dúvida? Tranquilo? Continuando lá, então. Qualquer coisa, gente, pode parar, tá? Breca aí que eu volto a explicar. Agora, Não, vamos... tô tranquilo. Ok. Vamos determinar o domínio agora dessa função, ó. Existem valores de x que eu posso colocar aqui, mas existe somente um em específico que não pode entrar. Quem pode me arriscar? 0? O 0 poderia... Eu não posso ter negativo numa divisão, numa fração? Pode ter, não pode? Ah, Pode ter. Então, não seria o 0. O 0 pode entrar. Quem me arrisca outro? O que não existe numa fração? Que não pode acontecer numa fração? Em se falando de denominador, né? Porque o x está no denominador. Que valor que não pode ter aqui no denominador? Oi, Bruno. Pode ser você me falou qualquer isso. número no X? O que eu quero saber, saber é o seguinte, ó, em uma fração qualquer,
Uma fração, qualquer fração. Esqueça um pouco do x. Eu tenho uma fração. Qual é o número que nunca pode estar no denominador de uma fração? 0. O zero, exatamente. Não pode ter zero. Não existe zero em denominadores, né? Não existe. Então, eu sei que x menos 2, isso aqui, ó, não pode dar zero. Então, para isso, qual é o número que não pode ser x? 2. 2, exatamente, 2. Então, ó, o domínio seriam todos reais, menos o 2. Então, se eu fizer e perguntar qual é o domínio dessa função, vocês vão dizer para mim, pode ser todos os números. Só não pode entrar o 2 aí, porque o 2 vai zerar o denominador e não pode dar zero. Então, se eu, por exemplo, se eu tivesse, um exemplo qualquer, tá? Vamos supor que eu tivesse 2 sobre x mais 4. O domínio poderia, novamente, ser todos reais. Mas como eu tenho x mais 4 no denominador, o número que x não poderia assumir seria o menos 4, porque menos 4 com 4 zera. Então, prestem atenção nesses casos, tá? Quando não tiver nenhuma restrição conforme esse primeiro aqui, ó, todos reais. Se eu tiver um radical, prestem atenção e não deixem que ele fique negativo. Tá? Então, não pode dar negativo nenhum radical. E no caso de uma fração, não pode dar zero no denominador, tá? Tudo bem agora? Alguma dúvida? Continuando. Vamos lá. Ainda falando de função, domínio e gráficos, tá? É que esse módulo é um pouquinho extenso. Então, vamos lá. Aqui nós temos um gráfico, é função, tá, gente? Esse aqui realmente é uma função. O gráfico seria esse aqui, ó, né? E aí são os valores que estão assumindo de x e os valores de y. Então, vamos falar sobre o domínio. No gráfico, o domínio, a gente não pode determinar, olhando para um gráfico, determinar valores isolados. Por exemplo, eu não posso determinar, olhando no gráfico, que o domínio seria menos 5 sobre 2, que seria 1, que seria 2, que seria 4, seria 5 ou seria 6. Eu não posso determinar os elementos que aparecem aqui. Porque num gráfico, todos os númerozinhos que estão aqui, ó, e são infinitos, eu não tenho como determinar um único número que está nesse intervalo, não tenho como determinar um único número que está aqui, ó. Eu sei que do menos 5 sobre 2 até o 6 tem infinitos números. Então, o domínio, que eu tenho que olhar sempre o x no caso do domínio. Então, eu vou determinar sempre na forma de intervalo. Quando eu determino na forma de intervalo, eu estou afirmando que existem infinitos números ali. Desde que eles venham do menos 5 sobre 2 até o 6. Esse seria o domínio, ou seja, o meu gráfico, ele começa aqui, ó, é o lado, né, onde começa, né, o lado mais distante e o lado lado mais distante. É onde começa o meu gráfico aqui, ó, vindo do lado esquerdo, aí ele vem tudo isso aqui, ó, faz esse movimento, e aí ele para aqui, ó. Esse é o meu domínio. Então, ele começa, vindo em x, ele começa no menos 5 sobre 2 e termina no 6 em x. Só uma atenção que vocês têm que tomar, que como eu estou representando na forma de intervalo, vocês precisam colocar aquele caso de aberto e fechado, tá? Nesse caso aqui, a bolinha é fechada. Por isso, eu coloquei fechado para cá. Nesse caso, a bolinha está aberta. Por isso, coloco aberto aqui, ó. Então, esse é o meu domínio olhando para o gráfico. Sempre no valor de x, aonde começa e aonde termina o gráfico. Outro exemplo, ó. O meu gráfico começou aqui, aí ele vem, desceu, aí subiu um pouquinho, ficou constante, terminou aqui. Essa é a minha função, tá? Essa aqui é a função. Então, qual seria o domínio nesse caso? Aí eu faço a mesma ideia. Eu venho aqui, ó. Oi, pode falar. Eu esqueci, por que o 6 lá é aberto? Porque aqui, ó, se você perceber, a bolinha está aberta, ó. Sim, mas é só um exemplo ou tem algum motivo para ele estar aberto? Não, é só um exemplo. Pode ser, poderia estar com a bolinha fechada também. Nesse caso aqui, ele está determinando que todos os números estão aqui, porém o 6
exclusivamente o 6 não entra no gráfico. O número 6, mas entra, por exemplo, o 5,9, o 5,995, só não vai entrar o número inteiro 6, por isso ele fica aberto. Tá? Mas poderia estar fechado também, como esse segundo exemplo, ó. No segundo exemplo, os dois estão fechados, tá? Pode Outra ser pergunta, na primeira lá, tipo, ele tem meio que uma parábola, não é? E depois Sim. uma parte reta. Uhum. Ele é função do segundo ou do primeiro grau? Porque ele tem uma parte... Não ele tem determinou uma nada parte aí, bem viu, parábola Gustavo? e outra... Não tem determinação de função aqui. Nesse caso, não. Pode ser uma função simples, tá? Não tem... Pode ser uma que eu junte duas em uma só, tá? Nesse caso aqui, realmente, ele faz a ideia de uma curva de parábola. Então, pode ser a junção de duas funções. Isso pode acontecer também, tá? Mas Entendi. não está determinado aí a função original que gerou o gráfico. Nós só estamos analisando o domínio só. A função que Tá. gerou esse gráfico aí, a gente não está indo atrás ainda. Tá bom? Beleza. Então, agora continuando desse lado aqui, ó. Aí nós temos, né, o domínio, ele começou aqui, ó, no -2, e aí o meu gráfico parou aqui, ó, no 4. Então, o domínio seria, ó, do -2 até o 4. No -2 a bolinha está fechada, então eu determino colchetes aqui como fechado, e no 4 a bolinha está fechada, também determino como fechado. Esses são os dois exemplos que eu passei aí como domínio, tá? Agora vamos falar sobre a respeito de contradomínio. O contradomínio seria o conjunto de entrada, ou seja, o conjunto dos elementos que utilizaremos como y na função. Eu vou dar o exemplo aqui em diagramas, tá? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, esse aqui domínio, não esqueça, ó, tá partindo daqui. O contradomínio seriam os elementos, né, que estão aqui no conjunto B, todos eles, todos, tá? Então, seria o próprio conjunto B. Então, eu posso colocar que o contradomínio seriam todos os elementos de B, ou simplesmente falar que o contradomínio é o conjunto B, que é muito mais fácil colocar assim, né? Se eu tiver muitos elementos, nem convém eu detalhar quais são eles. Aí já coloco que é o B, tá? Então, esse é o contradomínio. Um outro exemplo aqui, ó. Contradomínio, conjunto B, tá? Todos os elementos que estão aqui no conjunto B são chamados de contradomínio. Então, eu coloco todos os elementos ou simplesmente falo que é o conjunto B. Contradomínio, a gente vai analisar geralmente nas funções que não são gráficos, tá? O gráfico a gente não analisa contradomínio. Agora, falando de imagem, tem diferença de contradomínio e diferença de imagem. Vamos lá. Imagem é o conjunto de entrada, ou seja, o conjunto dos elementos que utilizaremos como y, então é onde está chegando a setinha. Mas somente os elementos que tiveram relacionamento em x, então somente aqueles elementos que receberam a setinha. Exemplo, ó. Esses aqui, ó, tô voltando. Esse aqui, domínio, conjunto A é o domínio. Conjunto B é o contradomínio. A imagem seriam somente os elementos que receberam a setinha. Então, nesse caso, a imagem que recebeu a setinha aqui, os elementos, seriam só o 2, o 4 e o 6. Então, imagem seria só isso aqui, ó. Já não vão confundir, tá? Domínio conjunto A, contradomínio todos os elementos do conjunto B, e a imagem são só os elementos que receberam a setinha. Outro exemplo aqui também, ó. Peguei até os anteriores. Aqui, domínio A, contradomínio B, imagem, 2, 3, 4 e 5 e 6. Somente o 1 e o 7 que não te receberam, que não pertencem à imagem, tá? Ok. Continuando. Agora, vamos continuando ainda falando de função e imagem. Porém, agora a gente vai olhar no plano cartesiano qual é a imagem. Ó, peguei até o mesmo exemplo que nós tínhamos lá. Já definimos o domínio. Domínio a gente olha no X. Já a imagem, nós vamos olhar no Y. Então, eu tenho que ver a parte mais baixa do gráfico
e a parte mais alta do gráfico. Cuidado para não se confundir aqui, porque às vezes a pessoa fala, o gráfico começou aqui e terminou aqui, mas não é isso que determina a imagem, tá? A imagem é a parte a mais baixa do gráfico e a parte mais alta que eu vou analisar. Então, veja que a parte mais baixa do gráfico está aqui, ó, no -2. E a parte mais alta do gráfico está no 3. Então, olhando para esse gráfico, nós temos essa imagem aqui, ó, do -2 até o 3. Deixei aberto aqui no -2, ó, porque a bolinha está aberta e o 3 está fechado. Então, essa seria a imagem. Olhando para essa outra situação. Olha o que eu falei aqui que não pode confundir, ó. O meu gráfico, ele começou aqui, ele foi para cá, terminou aqui, ó. Eu não vou analisar a imagem aonde ele começa e aonde ele termina. Eu analiso a imagem, a parte mais baixa do gráfico e a parte mais alta. Senão, eu teria que ter como imagem do -1 até o 2. Não é verdade, tá? Então, cuidado na hora de vocês verificarem para não pegar onde começa e onde termina. Então, a parte mais baixa do meu gráfico é aqui, ó. Tá batendo em -2. E a parte mais alta do meu gráfico está aqui em 2, ó, tá? Então, a imagem, nesse caso, ficaria do -2 até o 2. Fechado e fechado nos dois casos aqui. Dúvidas? Alguma coisa? Que não entenderam? Eu volto lá. Tranquilo. Ok. Então, beleza. Vai fechar, né? Vou fechar. Então, ó, deixa eu só verificar aqui que páginas que vocês têm aí para fazer. Eu nem peguei a apostila, peraí. Cheiro de pneu. Olhei PA, achei que era PA. Alguma dúvida, gente? Vocês ficaram com alguma dúvida aí nesse caso? O X9 foi Não é PA, não. torrado. Eu! Não, Oxi. tem nada não. E que... Para, menino. 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 Camila, pega nas orelhas desse menino. Ó, vocês vão fazer para mim a página 51, a página 52, tá? Que é sobre esse tema que a gente falou. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, tá? Eu acho que está sendo encaminhado aí o vídeo para vocês, mas se vocês quiserem olhar no... Eu preciso baixar no YouTube, né, para mandar para o Keep. Então, todo dia, no finalzinho da tarde, eu já baixo, eu coloco lá no YouTube. Se vocês quiserem olhar antes de ir para vocês, tá? Vocês podem verificar lá. Professora Regina Fernandes, tá? Vocês podem olhar se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que eu expliquei, tá bom? O que a Isa me perguntou? Pro, no exercício 2, letra A, como faz? Coloca só os números, deixa eu ver. Exercício 2, letra A. A cartesiano B, numerado, na ideia de par ordenado, tá, Isa? Quando a gente vai determinar A cartesiano B, a gente vai ligar todos eles e coloca todos eles na forma de par ordenado. Tudo bem? Beleza, então. Então, vocês vão fazer essa página até a aula que a gente vai se ver amanhã. Amanhã a gente tem aula também. Aí vocês preparam aí, a gente só corrige amanhã. Se tiver alguma dúvida, podem me perguntar aí. Manda lá no clipe, né, Pro? Oi? Manda lá no clipe? Então, eu mando, é que na verdade eu só mando, talvez vocês só vão ver amanhã. Daqui a pouco eu já estou baixando lá no YouTube. Se vocês quiserem, tiverem tido alguma dúvida sobre o que vocês viram agora, se vocês quiserem lá no YouTube, eu já vou baixar ele lá. Aí vocês podem olhar. Acho que ela quer falar da lição. Isso, para mandar. Não precisa, a gente analisa aqui juntos. Tá bom? Ah, tá. Opa, então beleza. Beleza? Tranquilo. Então é isso aí. Qualquer dúvida, vocês me chamem aí para quem não tiver resolvido, ou deixa, né, uma brechinha aí, a gente vai tirar as dúvidas na aula, tá bom? Então amanhã a gente se vê novamente. Um beijo aí em vocês, beijo. até amanhã. Valeu, Até mais. Tchau, tchau.